Estamos aqui hoje fazendo a transmissão da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Em virtude da realização da Ceia do Senhor, teremos a nossa aula virtual, nossa aula online. Estamos transmitindo para você no nosso canal do YouTube. Isso mesmo, IEAGBS Oficial. Vá lá, assista a aula que tem por título o fruto do Espírito, o eu crucificado. Nesse trimestre estamos tratando a revista da Casa Publicadora, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E nós já vimos em aulas anteriores a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vimos também o Espírito, ou melhor, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, e hoje nós vamos ver a lição 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Hoje, excepcionalmente, as classes, uma classe única, então nós estamos transmitindo essa aula para a classe Abraão, para a classe Sara e para a classe Heróis da Fé. Que tem hoje de diferente é que nós vamos falar a respeito do fruto do Espírito Santo. Bem claro, não são os frutos, é o fruto do Espírito Santo. E a revista vai trazer o seu comentarista na lição 5, em 31 de janeiro de 2021, que esse fruto ele traz por conta da fé que atua pelo amor. Isso nós vamos ver lá em Gálatas. O comentarista ele fez o estudo do livro, ou melhor, da epístola de Paulo aos irmãos que se encontravam ali na Galácia. Isso, por quê? Porque naquela época a igreja vivia uma oposição a Paulo, né? Se infiltraram alguns falsos mestres, e ali eles estavam disseminando que as pessoas poderiam ser salvas por obras. E o Espírito de Deus não salva. O Espírito de Deus, ele ajuda os salvos a se santificarem. Esse é o propósito da nossa aula, que nós possamos aprender de Deus nessa manhã. Mas antes de dar início à aula, gostaria de convidar você para uma oração, para que Deus possa nos iluminar e nos conceder a graça divina para podermos ter o discernimento do que aqui for tratado. Então, curve suas cabeças, conduza os seus pensamentos a Deus e falaremos com o nosso Pai. Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. É no teu santo nome, Senhor Jesus, que nós entramos na presença do nosso magnífico Pai. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Queremos aqui nesta manhã te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa, para falarmos dos teus ensinos. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, tira tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos afasta de ter comunhão contigo. E assim, ó Pai, nos receba diante dos teus braços. Ó Pai querido, peço também que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos meus irmãos, alunos da classe Abraão, da classe Sara e da classe Heróis da Fé. Pai bendito, fica conosco no decorrer desta aula. Nos ensina, Senhor, nos dê mais compreensão sobre o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Abre nosso entendimento, fica conosco, Senhor. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, falaremos agora a respeito do fruto do Espírito Santo, o eu crucificado. Só para a gente entender um pouquinho. Será que nós somos capazes de nos enxergarmos crucificado como nós vemos Jesus? Você aí que está me assistindo, você tem condição de se olhar e ver você crucificado? Essa é a matéria que nós vamos ensinar hoje. Então, para nós entendermos um pouco mais a respeito desta lição, eu trago aqui uma breve introdução
introdução. Após a conversão de cada um dos cristãos, nós precisamos evidenciar a nossa nova natureza. Essa natureza traz para nós mudanças. Essa mudança faz com que nós assumimos um caráter perfeito, assim como Jesus é. E aí isso, para que nós possamos alcançar esse caráter especial, esse caráter perfeito, é necessário que haja uma entrega plena para o Senhor Jesus. Então, um dos pontos que nós temos que tratar é o seguinte: muitos nas igrejas atuais, na igreja do Senhor Jesus, aceitam o Senhor como Salvador, mas poucos querem assumir Jesus como Senhor de sua vida. Por quê? Porque nós fomos libertos por Jesus para gozarmos de uma tal liberdade, mas essa liberdade não pode nos ocasionar a liberdade para nós pecarmos. Então é por isso que nós devemos ter esse caráter especial, movimentado por uma nova natureza, pois assim, quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, Jesus, ele muda o nosso caráter. E aí, essa é a importância, pois a nova natureza vai nos habilitarmos para nós travarmos as nossas batalhas diárias. Na aula número 2, quando eu tive a oportunidade de falar para a classe Abraão, eu falei o seguinte, que muitas das vezes, até nosso pastor tem comentado muito isso no púlpito, que muitas das pessoas estão dando voz, estão dando ouvido à serpente. E aí nessa aula que eu falei a respeito do papel, né, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o que quer dizer isso? O Espírito Santo, ele atua fervorosamente na nossa salvação. E para nós nos santificarmos, nós devemos constantemente estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Espírito Santo fala. E aí, eu até fiz uma analogia dos desenhos da Disney, que mostrava um anjo de um lado e Satanás do outro. O anjo falando coisas boas, produzindo os frutos do Espírito Santo. E aqui, o inimigo de nossas almas, nos falando sobre os desejos carnais, sobre as obras da carne. Então, o que nós vamos trabalhar hoje é a atuação do demônio na carne, nas obras da carne, e o fruto do Espírito Santo, que é a voz de Deus falando conosco. Então, nesse contexto, eu adentro agora ao texto áureo da lição, que diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O texto se encontra na Epístola de Romanos, no capítulo 15, no verso de número 13. A verdade prática nos diz assim: o fruto do Espírito Santo é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então percebam, amados irmãos, se nós temos a esperança, a virtude do Espírito Santo habita em nós, isso vai nos transformar ao ponto de quem está nos vendo, ele possa enxergar esses frutos, que nós vamos elencar no texto da leitura bíblica em classe. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui nessa verdade prática, é que nós já tratamos dessa matéria, quando nós falamos de valores cristãos, ética cristã. O que seria ética? Ética é tudo aquilo que mostra o comportamento de uma pessoa na sociedade. Em específico, como nós falamos em ética cristã, nós vamos falar a respeito do comportamento do crente. Matéria muito precisa para os tempos atuais, onde cada um quer viver de qualquer jeito, onde cada um quer fazer do seu
esquecendo do que foi nos ensinado no livro sagrado, na palavra de Deus. Como foi falado pelo nosso pastor, este livro é a boca de Deus. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Então tem a oportunidade de chegar ao trono da glória, de falar com Deus, e que seu ouvido esteja atento, limpo de todo comichão, para que você possa ouvir a voz de Deus falar com você através dessa EBD. Amém? Então, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gálatas, a cartas aos irmãos de Galácia. Então, na carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 26. Assim diz a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Esse é o texto da leitura bíblica em classe. Aqui o primeiro ponto que nós temos que tratar, amados irmãos, é que nós devemos andar em espírito. O que seria andar em espírito? É muito difícil, né, meus irmãos? É viver em espírito, é ter uma vida dominada pela vontade de Deus. Quando nós nos colocamos a ouvir a voz de Deus, o seu Espírito Santo vai nos conduzir. Imaginem só o exemplo claro de andar em espírito. Seria como se nós tivéssemos uma venda nos olhos e nós tivéssemos ao foco, ou melhor, ao nosso horizonte, o Senhor Jesus. Como a palavra de Paulo diz: deixando todas as coisas para trás, eu sigo para o alvo, ao Senhor Jesus. Então, imagine que nós estamos com uma venda, andando neste mundo que jaz no maligno, e o Espírito Santo vai nos guiar. Ele vai falando para a direita, para a esquerda, avante, recua, volta. Ele vai nos dando um caminho para que nós não tropecemos nas pedras que estão neste caminho, e pedras essas que são as obras da carne, para que nós rejeitemos as nossas tentações, para que nós rejeitemos os nossos desejos carnais e possamos seguir o caminho que nos leva a Cristo. Isso mesmo. E aí, nessa situação, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar as obras da carne. E ali, quando nós vamos falar o seguinte, no verso 16, fala assim: andei em espírito e não cumprireis a concupiscência
concupiscência. E aí nós temos que analisar uma graduação do pecado. A primeira graduação é o pecado em espécie. A segunda graduação, e aí eu numa conversa com o pastor Teotônio, eu falo que não é uma graduação, é uma degradação, porque a cada momento que você peca, você não está subindo, você está descendo ao inferno. Então, primeiro passo, pecou. Aí eu peco de novo, peco mais uma vez. Isso se torna uma iniquidade, iníquo, algo que não é proveitoso ao Senhor. E aí quando eu vejo que aquilo que eu faço, hoje já para mim não é mais pecado, é relativo, isso é relativo, não tem mais absoluto, mas eu falo para a classe, a palavra de Deus é absoluta, ela não pode ser alterada. E aí nós vemos lá no verso de número 21, na parte B fala, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se nós queremos herdar os reinos dos céus, amados irmãos, nós temos que ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Deus seja louvado por isso, pois Ele nos enviou o seu Espírito para edificação e não para degradação. E aí eu cometo o pecado, eu cometo a iniquidade, e aí isso já cauteriza a minha mente ao ponto de estes pecados se tornarem concupiscências. Então minha mente está cauterizada, o que eu faço de errado, para mim não é errado. E até tem um bordão, que o certo é o certo, mesmo que ninguém o faça. E o errado é o errado, mesmo que todos os façam. E hoje nós estamos vivendo tempos que as pessoas têm pecado e querem justificar os seus pecados em pecados de outrem. Ah, mas eu faço isso e você não olha Beltrano, eu faço isso, mas Ciclano faz pior. Meu irmão, a salvação é individual, mas a morte espiritual está no atacado. O inimigo tem atacado a igreja e tem ceifado a vida daqueles que estão com a mente cauterizada e que não vê mais a vida em Cristo, mas vê a vida no mundo, vivendo os prazeres desse mundo, no adultério, na prostituição, na lascívia. Ora, irmãos, eu não estou falando nada mais do que o texto bíblico. Nós estamos na leitura bíblica em classe. E aí vem falar que nós temos que andar pelo Espírito, para que não cumprires a concupiscência da carne, porque há uma luta entre a carne e o Espírito, um luta contra o outro. Para quê? Para que nós não façamos mais do que quereis, mas Cristo vive em mim, e eu renuncio às minhas vontades. É assim que todo crente que foi verdadeiramente convertido tem que viver. E aí o texto, o tema da aula é propício, o eu crucificado. Quando nós falamos de cruz, nós vemos Jesus crucificado. Será que nós possamos nos ver crucificado? E quando nós falamos de Cristo crucificado, é porque Ele renunciou à glória. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele estava na glória, no trono à destra do Pai, e o Pai enviou e Ele renunciou à glória e falou: eis-me aqui, Pai, eu vou salvar essa nação. E Ele desceu, se despiu da glória, se fez carne, morreu por nós, renunciando. Será que nós somos capazes de renunciar os nossos desejos para viver para Cristo? É isso que a escola bíblica dominical está fazendo conosco. Se nós queremos ser verdadeiramente pentecostal, algo que o Espírito de Deus se manifeste em nossas vidas, com o batismo no Espírito Santo e com fogo, nós devemos logo estar conectados com o seu Espírito. E aí não vivemos mais nós, mas o Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito de Deus vai fazer com que nós possamos viver maravilhosamente, ao ponto de herdarmos o reino dos céus. Aleluia! Maravilhosa é essa promessa. E aí ele elenca alguns dos pecados que são as obras da carne, que eu já elenquei, e o trecho que eu quero deixar aqui para os irmãos: e aos que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas
paixões e concupiscências. O nosso pecado, as nossas concupiscências foram cravadas na cruz do Calvário e hoje não habita mais em nós, porque nós vivemos segundo o Espírito de Deus. E é assim que a escola bíblica hoje quer falar com você, quer falar comigo, pois eu costumo dizer que entre a minha boca e a sua orelha tem uma distância, mas a menor distância está entre a minha boca e o meu ouvido. Então, esse ensino cabe a mim mesmo, para que eu possa seguir uma vida mais piedosa, uma vida mais amorosa. Amorosa a quem, irmão Igor? Ao meu próximo também, mas principalmente o amor a Deus. É isso que está faltando nas igrejas. As pessoas não amam mais a Deus, não temem mais o Senhor. E o temor, a gente já explicou aqui, eu e outros professores, temor não é medo, temor é respeito e reverência. E essa reverência é o que o crente deve estar. Então, quando nós falamos, como é que eu vou andar em espírito? Ouvindo a voz do Espírito. E aí você pode se questionar, quando for 3 horas da manhã, o seu marido, a sua esposa estiver dormindo, ou você, jovem, quando os seus pais estiverem dormindo, ou a sua noiva, a sua namorada não estiver do seu lado, quando você estiver com o seu celular na mão, às 3 horas da manhã, fazendo buscas pela internet, pergunte se Deus se agrada do conteúdo que você está assistindo. Pergunta se Jesus se agrada do conteúdo das conversas que você está tendo com as pessoas. É isso que Deus está tratando conosco, para que nós possamos andar em espírito. E aqui eu trouxe 2 literaturas que vai nos ajudar. O primeiro é o livro de apoio do pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da revista, livro de apoio falando do verdadeiro pentecostalismo. E esse maravilhoso livro aqui do nosso pastor Antônio Gilberto, que fala o fruto do Espírito. Isso é primordial, irmãos, pois a plenitude de Cristo na vida do crente tem que ser total, por isso que é plenitude. Jesus tem que viver a nossa vida desde o dormir até o acordar, o levantar e o deitar. Nós temos que em tudo consagrar as nossas vidas ao Senhor. E isso está faltando. A igreja do tempo atual está vivendo um enfraquecimento espiritual, pois poucos buscam o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que já foram batizados já não são renovados porque não buscam. Então Deus está nos dando a oportunidade de nós renovarmos, de viver o verdadeiro pentecostalismo. Creia nisso, irmão. Então, andar em Espírito é uma condição esperada daquele que nasceu no Espírito. Então, se nós queremos andar, nós devemos ter esse passo importante. Mais ainda, ele vai requerer da gente uma consciência e determinação para o exercício da piedade. Onde que eu encontro isso? Onde que o irmão Igor tirou? Procure depois aí, anotem, 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 8. Não farei a leitura, mas anotem aí. E ainda inclui uma vida de oração, inclui uma vida de vigilância e um aprendizado da palavra de Deus, com a comunhão cristã, a adoração e um testemunho de vida com santificação. Isso é andar em espírito, quando nós entregamos tudo ao Senhor. E isso não é um processo fácil, não é. Por quê? Porque requer que nós tenhamos esses passos: a oração, a vigilância, o aprendizado da palavra de Deus, a comunhão cristã e a adoração e santificação. Ora, irmãos, hoje, nos tempos atuais, a gente fica até triste, pois poucas pessoas buscam o Senhor em oração. Poucas pessoas buscam o Senhor em leitura bíblica. Então, como diz Oséias, não se canse de conhecer a esse Deus ao qual você serve. Não se canse, irmão. Irmão, eu tenho dificuldade de orar. Comece orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Daqui a pouco você está orando 1 hora e pedindo mais tempo para Deus ter comunhão com você. É assim que Deus quer falar conosco.
através da leitura da sua palavra e através da oração. Tá bem? Então, passamos essa parte introdutória, vamos adentrar a lição. Quem é cheio do Espírito Santo deve desejar o fruto na mesma intensidade. Isso é coisa importante, tá bom? E a revista vai trazer aí como ponto central que o fruto do Espírito Santo tem como fonte o próprio Espírito Santo. Quem vai nos dar, quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus, mas o fruto do Espírito Santo, quem nos conduz é o Espírito Santo, pois ele vai nos guiar por esses caminhos. Então, uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do Espírito. Então, traduzindo aqui em miúdos, essa aula vai tratar de comunhão. Como está a nossa comunhão com Deus num relacionamento vertical, o homem e Deus. Depois, um relacionamento horizontal entre o crente e os seus irmãos e os seus familiares, e o crente e o mundo, entre os descrentes. Ai, irmão Igor, como assim? A gente se relaciona com descrentes? Sim. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no mercado. Em todas as relações nós podemos nos relacionar com pessoas que não são cristãs. E isso é o fruto do Espírito Santo, pois aquela pessoa que não é cristã vai ver em nós o fruto de Deus, o fruto do Espírito Santo, e vai ver que Deus realizou grandes coisas em nossas vidas. Então, passando aí ao primeiro ponto, que tem o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito, e ele é liberto da lei e dos rudimentos do mundo. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, se nós queremos produzir frutos, nós temos que entender que esses frutos não somos nós que realizamos, mas sim o Espírito Santo, através de nossas vidas, que realiza esta grande obra. Então, a definição: Jesus nos salvou e nos dá o Espírito Santo, que nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Se você quer produzir bons frutos, priorize isso na sua vida, que você possa sempre agradar a Deus, que você possa sempre ter o fruto do Espírito de Deus em sua vida, para que você possa, mais uma vez, receber de Deus essa rica bênção. Então, o fruto do Espírito Santo é o resultado natural do processo de amadurecimento e a consciência de um processo natural de crescimento espiritual. O resultado é a regeneração do Espírito, o crescimento na graça do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, definir o que é fruto do Espírito Santo vai nos levar ao amadurecimento e o crescimento espiritual. Por isso que eu falei que nos tempos atuais a igreja está vivendo um enfraquecimento do espiritual, pois esse amadurecimento tem que vir atrelado a um crescimento espiritual. Então, na aula passada foi dado até um exemplo de anomalias, pessoas que têm pernas grandes, tronco pequeno, braço pequeno, porque não desenvolveram. E é assim que muitos crentes estão vivendo todo desmantelado, estão vivendo com qualquer falta, com toda e qualquer falta de reverência ao nome do Senhor, vivendo de qualquer jeito. E aí, o segundo subtópico fala o seguinte: o fruto no singular. Então, nós temos que aprender o quê? Que, embora o fruto produza várias coisas, é singular. É um fruto, o fruto do Espírito, que produz o amor,
que produz o gozo, a alegria. O que mais? Ele produz também a mansidão, o autocontrole, a humildade, a benignidade, a bondade. Esses são os 9 gomos, né? O exemplo mais claro que nós damos é como você pega uma laranja ou uma tangerina, né? Uma mexerica, é um fruto, mas quando você abre ela tem vários gomos que aí representam o fruto. Da mesma forma, a uva, o cacho de uva é um fruto, mas tem vários gominhos, várias uvas, e assim que nós temos que entender. Por isso que o comentarista fala do o fruto no singular, tá bem? O terceiro subtópico aí fala a respeito de andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e o impulso carnal. Então aqui nós vamos fazer um parênteses, porque andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente e humildemente, como? Com submissão e santidade. Amados irmãos, quando nós falamos em submissão, é que nós devemos estar sob a missão de Cristo. É Cristo que nos conduz em tudo, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos levou para perto de Deus, e é Ele que dá ao nosso viver o sentido, e é por isso que nós temos a missão de viver sob as ordens do Senhor Jesus, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso general, e assim nós devemos viver, para que isso produza em nós a santificação, que assim como o fruto do Espírito também é um processo. Então, nós não devemos, por isso que o tema principal, a verdade prática, nos ensinou que isso traz muito a relação da ética cristã. Eu posso viver de qualquer jeito, eu posso fazer de qualquer forma, não. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo, e se nós cometemos pecados, o nosso organismo fica doente, e aí uma ferida no dedão pode criar febre e dor de cabeça, e aí todo o corpo está contaminado, todo o corpo fica doente por conta de uma feridinha no dedinho. Então tomamos cuidado, irmãos, devemos tomar muito cuidado, pois o apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha, aqui está um ponto crucial. Se nós temos que crescer no conhecimento de Deus, como é que nós conhecemos a Deus? Através da oração e através da leitura da sua palavra. E aí nós voltando novamente ao livro de Gálatas, porque o povo estava na esperança que poderia viver em adultério, em pornografia, em prostituição, em maledicência, em inveja, em porfias, todos os frutos, ou melhor, todas as obras da carne, e aí de repentemente ele fazer uma obra benemérita, uma obra de assistência social, por exemplo. E a obra, meus irmãos, não salva. O que nos salva é a fé, e esta fé é movida pelo amor a Deus, que entregou o seu Filho pela nossa vida, aleluia. E é por isso que o crente, quando tem esta consciência, ele ama a Deus, e aí esse amor, através da fé, vai proporcionar ao crente uma vida de obras frutíferas, de obras do Espírito Santo, e é isso que nós temos. Então Pedro ainda adverte: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se nós andamos em Espírito, se nós temos uma vida santificada através da fé no Senhor Jesus, se nós ouvirmos a voz do Senhor, aí fica mais fácil para que nós possamos andar em temor, pois o amor de Deus tem acabado, ou melhor, a ausência do amor de Deus tem acabado
acabado com muitas vidas. Então que nesta manhã você possa ser inspirado, seja instado pelo Espírito Santo a buscar uma vida de aproximação com Deus. Aproxime-se a Deus, aí você vai receber do Senhor muitas bênçãos, e bênçãos essas que produzirá em você frutos, e esses frutos agradarão o Senhor, e esse processo de santificação se tornará um pouco mais suave. Bem, o segundo tópico da lição fala a diferença entre a relação, ou melhor, diferença em relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. E aí aqui a gente tem que tratar com o seguinte termo: amor, irmãos, ele não é um sentimento. Amor é decisão. Quando nós temos a nossa fé no Senhor Jesus, que nos salvou, nós decidimos segui-lo e amá-lo. Isso é decisão. Não é um sentimento. Hoje eu estou sentindo o amor de Deus. Estou sentindo amor por Deus. Não é assim, amados amigos. O Senhor Jesus, Ele nos concedeu a vida eterna, para que todo aquele que nele crê. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, isso gera a fé genuína, e essa fé genuína gera o amor, e esse amor gera a nossa perseverança em termos de uma vida de santificação, pois o Senhor Jesus, Ele salva, regenera, perdoa os pecados e ainda leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós temos que tratar a respeito dessa diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito, mas ambos são distintos. Por quê? Os dons são concedidos por Jesus através do seu Espírito, e o fruto também é concedido pelo Espírito Santo. Porém, eles são coisas distintas. O dom, ele vai servir para a obra de Deus. Peguem essa aí, anote se possível. Os dons espirituais, eles são utilizados no serviço da obra de Deus. Então, já foi falado da atualidade na aula passada, foi especificado dons de profecia, dons de revelação, dons de cura. Mas esses dons, eles servem para o serviço na obra de Deus. Agora, o fruto do Espírito Santo, ele é para o relacionamento entre eu e Deus, entre eu e meus irmãos. Interessante que quando nós falamos de relacionamento vertical e horizontal, forma uma cruz. Já perceberam? E o tema da lição é o fruto do Espírito, o eu crucificado. Se você entendeu essa mensagem, meu amado irmão, a sua vida hoje vai ser transformada e vai fazer com que você produza o bom fruto do Espírito Santo, assim como fala, produzindo, andando dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo em conhecimento. Foi para isso que nós fomos separados. Nós não fomos separados para sentar no banco de igreja e ficar apenas glorificando o nome de Deus. Nós somos separados do mundo para servir ao Senhor e para ter uma vida de santificação e comunhão com a igreja e os demais que ainda não conhecem essa verdade. Então, a diferença é que o que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. Então, quando nós temos essa liberdade que nos foi concedida, é concedida através do amor. Então, se nós amamos a Deus e amamos aos nossos irmãos, a gente não vai andar
em prostituição, em adultério, a gente vai ficar constrangido. O Espírito Santo vai falar: ei, Deus não está se agradando dessa sua conduta. Ei, Deus não está gostando desse teu celular às 3 horas da manhã, você falando besteira. Ei, Deus não está se agradando desse histórico de pesquisa. Ei, Deus não está se agradando do que você está fazendo. É isso que o Espírito Santo faz. Este é o fruto. A fonte é a mesma, é o Espírito de Deus, mas tem uma diferença. O fruto do Espírito Santo é para a nossa comunhão entre Deus e os nossos irmãos. Gravem isso. Esse é o tema central da nossa lição, tá bom? Então, o amor é superior aos dons. E o caminho ainda mais excelente, o amor encabeça essa lista, a supremacia do amor, pois o amor é eterno. Aleluia. Os dons da igreja são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, mas que os busquem, os melhores. Não desprezais as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja, um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem andaimes. Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Aleluia. Então no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade para a vida da igreja hoje, tá? Então hoje a igreja precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. A palavra de Deus fala que Paulo lá em Efésios fala: tomai toda a armadura de Deus. E tem até um pastor, professor de escola bíblica, que diz assim: Deus não falou tomai o seu guarda-sol, tomai o seu cooler, tomai a água de coco. Não, tomai a armadura. Se nós devemos tomar as nossas armaduras, é porque nós vivemos em guerra, e esta guerra tem que ser combatida com estas armas, todas as armaduras de Deus, para que nós possamos combater o vil pecado, pois estamos em guerra, e a guerra é espírito contra carne. Então pense assim: de repente nós estamos andando na rua, principalmente os homens, e de repente nós vemos uma mulher seminua. Olhar, eu falei isso até na Sala Abraão, que foi uma aula que o presbítero Rubens nos ensinou a respeito disso, e eu quero transportar para os irmãos também. Olhar, você está de frente com a pessoa, é inevitável. Você não precisa fechar o olho: ai meu Deus, é pecado olhar. O que você não pode é render-se ao teu desejo carnal e aí ficar com o pescoço procurando. Depois que a mulher passou, você fica procurando. Eu falo assim hoje para 3 classes, e assim como eu falo dos homens, falo também para as irmãs. Às vezes pode vir um homem seminu, ou um homem todo, como nós falamos aí, vestido com aquelas calças a vácuo, e aí o seu corpo fica definido, e as mulheres desejando, despindo aquele homem com os seus olhos. Isso é pecado. A palavra de Deus fala, Jesus ensina que se eu pensar, eu já adulterei. Então não preciso ter a conjunção carnal para falar que era pecado. O simples fato de eu desejar, eu já pequei. E é isso que a aula está nos ensinando. O Espírito Santo vai nos fazer produzir bons frutos quando nós demos lugar a Ele, para que nós vivemos a plenitude do Espírito na nossa vida. E aí quando nós vemos, o Espírito de Deus vai nos falar: ei, isso não agrada a Deus. E aí nós vamos continuar a nossa caminhada
caminhada, seguindo para o alvo, produzindo bons frutos, pois isso é o que agrada ao Senhor. E aí, o terceiro tópico fala a respeito, o Espírito se opõe à carne. É esse exemplo que eu acabei de falar. Acabei passando o conteúdo da lição por isso. Então, o que levou o apóstolo Paulo ao assunto que foi contexto das igrejas de Galácia? O abuso da liberdade cristã. A antinomianismo. E aí isso faz com que nós possamos ter essa visão do que é a batalha entre a carne e o espírito. Então, esse antinomismo, ele faz com que o legalismo e de outro estejam a ocasião da carne, levando à falta de amor e à desunião. Isso mesmo, quando nós queremos fazer tudo do nosso jeito, quando nós não aceitamos mais a voz do Espírito Santo, essa liberdade é quebrada, e aí nós não somos mais livres, pelo contrário, nos tornamos escravos do pecado. E percebam que quando nós damos vazão aos nossos desejos, nos tornamos viciados. Isso mesmo, outro vício. Aí a pessoa está viciada em fazer pesquisa no Instagram, está viciado em fazer pesquisa em sites pornográficos, está viciado em ficar flertando com pessoas casadas, fica com aquilo na mente incutido ao ponto de tornar uma cegueira e não perceber que está pecando. E aí aquela degradação que eu falei no início da aula: primeiro eu peco, depois eu me torno iníquo, e depois a minha concupiscência da carne faz a destruição e a desunião. Pois é isso mesmo, muito desses pecados tem atingido a família, destruindo os lares, e estas famílias são famílias constituídas por Deus, mas em dado momento, através do legalismo, através do relativismo, pois muitas das coisas que eu estou falando, possa ser que tenha alguém aí do outro lado falando assim: isso não tem nada a ver, isso é em tempo passado, isso é no tempo de 60, hoje a modernidade avançou, eu posso ter um relacionamento aberto, eu posso muito bem ter uma conversa com uma mulher casada e não sentir nada que me atrai nela, mas o inimigo está usando estas palavras para te destruir, fazendo com que você produza os frutos, ou melhor, as obras da carne, e as obras da carne nos deixam cegos, amados. Então, tomemos cuidado. Primeiro subtópico fala assim: o legalismo. Olha aí, anotem aí, o legalismo. Ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne, mas para viver no Espírito, nós dependemos da graça de Deus. Só a graça de Deus pode nos trazer. E esta discussão que estava acontecendo ali em Gálatas, na Galácia, se deu por conta que alguns judaizantes, opositores de Paulo, estavam ensinando que o egocentrismo, motivado pela carne, e gera competição espiritual e ainda gera as desavenças. Percebam isso. Percebam que isso é uma coisa muito terrível, pois o verso 15 do capítulo 5 de Gálatas diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, quando nós somos nova criatura, todos esses pecados, todas essas obras da carne, ela fica para trás. Amém? Isso é um alerta para quê? Para que essa desunião que havia ali, essa desavença, como diz Paulo,
me perdoe, eu acabei lendo o versículo do capítulo 6, é no capítulo 5. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, nós devemos participar desse tema, tá bom? Segundo subtópico, a carne e o espírito. A palavra grega sarx, que quer dizer carne, tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Então, a carne pode significar uma fraqueza física. Isso significa o conjunto de impulsos pecaminosos que domina o ser humano. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostram que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é o que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Devemos diariamente matar o velho homem, pois várias situações ocasionam essa prática pecaminosa, meus amados irmãos. Então devemos nos atentar. E aí essa tendência, o legalismo fala que eu posso pecar, aí eu peco, eu me torno iníquo. Por quê? Porque a carne luta contra o espírito, e aí isso nos torna viciados, como eu falei. E aí nós temos 15 vícios. Esses 15 vícios são todos obra da carne, e podemos classificar esses vícios em 3 categorias: em sexo ilícito, pecados de ordem religiosas e pecado de ordem social. Vejamos quais são os pecados de sexo: a prostituição, a impureza e a lascívia. O sexo aqui ele trata a respeito do sexo ilegal, aqueles que são cometidos fora do casamento, fora do matrimônio, seja ele em adultério e seja ele em fornicação. Fornicação, o que é isso, irmão Igor? Fornicação é quando não somos casados e praticamos relações sexuais, que é o sexo ilícito, pois o sexo só é lícito quando é realizado dentro do casamento. Então todo sexo fora do casamento é fornicação, e todo sexo fora do casamento entre pessoas casadas é adultério, tá bem? Aqui a impureza. Cuidado, meus irmãos, cuidado com a internet. A internet está cheia de sites pornográficos, muitos anúncios que estão no Facebook, no Instagram, ou até as pesquisas do YouTube ou do Instagram nos remetem à prostituição, e essas impurezas vai sujando o nosso coração e tornando o sexo, que é ilícito, em impureza, e essa impureza leva-nos à lascívia, que é a libertinagem, que é o sexo desregrado. Hoje até sexo com animal tem sido propagado pelas redes da internet. Sexo com objetos. Meus irmãos, é difícil essa matéria. Nós tratamos de sexo numa aula de escola bíblica, mas na escola bíblica é o lugar onde Deus ensina, e Deus está nos ensinando que Ele repudia, Ele rejeita todas essas práticas pecaminosas. Então, a outra prática também, que é pecado de ordem religiosa, a idolatria e feitiçaria. Interessante que eu pesquisando, eu fui ver a respeito dessa idolatria. Por quê? Porque os irmãos que estavam na Galácia, eles não estavam mais adorando a Deus, não adoravam mais ao Senhor Jesus, eles estavam adorando o judaísmo, as práticas pagãs, e mais ainda, estavam procurando soluções para os seus problemas na feitiçaria. E aí eu fui procurar a respeito da feitiçaria, e nos leva ao termo fármacos. Esse fármacos é o mesmo
da mesma núcleo da palavra farmácia. Então esses homens que estavam na Galácia, eles tinham o dom de manusear drogas que deixavam as pessoas alucinadas, que levavam o povo a uma transe, que fazia remetê-los às respostas que eles queriam ouvir. Então muitas das pessoas eram sedadas. Isso não tem sido diferente em tempos atuais. As drogas hoje são as benditas, as malditas das revelações. As revelações têm levado as pessoas a uma preguiça espiritual, pois as pessoas não oram mais, as pessoas não leem mais a Bíblia e ficam dependendo de um suposto profeta para falar o que Deus quer falar com ela. E aí nessa, o profeta, o suposto revelador dos mistérios de Deus, ele faz uma pregação genérica, ele fala: eis que eu sei que tem alguém com problema de conjunção, ou melhor, tem alguém com problema na comunhão no casamento. Quem não tem problema no seu casamento? Vai aparecer um monte de gente. E aí ele vai trabalhando na mente da pessoa de forma indutiva, que a pessoa acaba falando os problemas, ele prega sobre os problemas, e aquilo tem trazido feitiçaria para dentro da igreja. Então, esses são os pecados de ordem religiosa. E os pecados de ordem social, que são as inimizades, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, as bebedices e as glutonarias. Amados irmãos, percebam que cada um desses pecados estão dentro das igrejas. Ai, meu amigo, como você fala isso? Nós estamos falando isso que aconteceu dentro da igreja que estava na Galácia. Então esses pecados estão dentro da igreja. E a igreja tem o poder do sangue de Jesus em suas mãos para que produza o fruto do Espírito Santo, dê ouvido ao Espírito de Deus e não cometam essas coisas. Então devemos negar o nosso desejo carnal. Meu irmão, tem alguém que está lhe prejudicando, está falando mal? Ore pelaquela pessoa. Não entre em combate. Se você sentiu por A mais B vontade de ter algo que é de alguém, isso é inveja. Repreenda no nome de Jesus. Deus vai lhe conceder o que você tem para receber. O que o outro recebeu é dele. Não inveje. E hoje nós temos visto pessoas invejando os casamentos. Pessoas que desejam ter o casamento da outra pessoa. E isso tem trazido o pecado para dentro da igreja. E essa inveja gera o pecado do adultério. Percebam, meus amados irmãos, a coisa é muito séria. Deus está tratando com a gente. Eu costumo dizer que a escola bíblica dominical, ela não nos ensina algo que vamos viver daqui a 2 anos, 1 ano, 20 dias. A igreja aprende o que é necessário para o dia de hoje. E no dia de hoje Deus está falando para nós que nós devemos seguir os conselhos do seu Espírito Santo para que sejam produzidos bons frutos e agrade a Deus. E que nós não demos ouvido à velha serpente para que não produzamos as obras da carne. Estamos chegando ao encerramento. Vou fazer a leitura da conclusão, que cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva. É isso aí. Olhe para dentro de você. Veja como é que você está vivendo. Você está vivendo uma vida verdadeiramente de um crente? Pois já sabemos que no meio dos crentes existem pessoas que se vestem como crentes, tem Bíblia de crente, mas anda dando ouvido à voz de Satanás. Então faça uma introspectiva, olhe para dentro de você, consulte o seu eu, pois o eu crucificado deve imperar. E quando eu falo o eu crucificado, é que eu renunciei tudo que tem nesse mundo, para que eu possa subir para a glória com o Senhor Jesus, que deu a sua vida para nos salvar e nos dar a vida eterna. Para verificar se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio.
O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Grave isso, vou repetir. Essa é a maior lição. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. A palavra de Deus nos fala que aonde está a nossa riqueza, ali estará o nosso coração. E quando as pessoas pecam e não conseguem entender que o seu pecado desagrada a Deus, e muitas pessoas estão combatendo, eles ficam irados, eles se sentem como se fala? Qual a palavra? Eles se sentem, Jesus, contrariados. Eles se sentem contrariados, pois como isso não é pecado, a concupiscência já tomou o espaço da mente dele, e aí quando ele tenta justificar o injustificado, isso mostra que a riqueza dele está no pecado, e aí está o coração dele. Então tome muito cuidado, pois o pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Mas se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Você quer ter vida? Você quer viver em paz? Quer gozar desse tão grande amor, desta alegria, que são os frutos do Espírito Santo? Entregue sua vida a Jesus plenamente, pois o fruto do Espírito Santo, ele está ligado ao amor, à alegria, à paz, à longanimidade, à benignidade, à bondade, à fidelidade, à mansidão e ao domínio próprio. Pois estas virtudes que eu falei, o amor, a alegria e a paz, elas estão ligadas com o nosso relacionamento com o Pai. Isso está em Gálatas 5, 22, a parte A. E as virtudes que estão ligadas ao nosso relacionamento com o nosso próximo, está na longanimidade, na benignidade, na bondade. Sejamos bondosos, amados. E nós sejamos longânimos, ao ponto de ser atacado pela pessoa e estender a mão e dizer que Deus lhe dê a paz do Senhor. E o nosso relacionamento com nós mesmos, nós devemos ser fiel a Deus, a fidelidade, a mansidão. Isso significa que nós devemos ser submissos à vontade de Deus e ao domínio próprio, que é o autocontrole, o domínio dos nossos desejos e dos nossos apetites. Cuidado com aquilo que você tem levado à boca, pois tem um outro professor que diz que o pecado é o luto disfarçado de alegria. Cuidado, pois o que pode ser um prazer para você pode ser uma maldição para a sua família e para você. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a classe Abraão, a classe Sara e a classe Heróis da Fé. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te rendemos graça por tudo aquilo que o Senhor falou nessa aula. Nós possamos, Pai, aplicar todos os ensinos desta lição em nossas vidas. Ó Pai, nos ensina a produzir o bom fruto do Espírito, para que nós possamos rejeitar a toda obra da carne. Pai, aviva a Tua igreja, desperta deste sono espiritual ao qual a igreja de Cristo está vivendo. Ó Senhor, que nós possamos ser úteis na Tua obra, que nós possamos Te servir com alegria, com gozo, com paz, que nós possamos ser bondosos, longânimos, termos o autocontrole das nossas vidas, que nós possamos ser fiel a Ti e aos nossos irmãos. Que Deus possa encher a Sua igreja do Seu poder, Senhor, pois a obra é Tua, a igreja é Tua, Senhor. Perdoa os nossos pecados, tira tudo aquilo que não Te agrada, pois nós queremos estar em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e já Te agradecemos. Amém. A paz do Senhor seja com todos.
Deus abençoe.